Olá, povo de Deus, segunda-feira, 11 de julho de 2022, 15ª semana do Tempo Comum, São Bento. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 1, de 10 a 17, Mateus 10, 34, até o capítulo 11, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes, não me agrado. Quando entrais para vos apresentar ante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso para mim é uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso, estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Culto sem a prática de justiça causa repulsa em Deus. Esse é um tema frequente na boca dos profetas. Podemos dizer até de outro modo, a prática religiosa desprovida do amor aos pobres é totalmente desprezada pelo Senhor. Cada expressão do profeta nessa perspectiva é mais forte que a antecedente. Há alguns imperativos muito contundentes. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. A nossa perícope de hoje indica de maneira bem clara qual a correta relação entre o crente e o Senhor. De nada adianta caprichar no culto se a vida cotidiana não corresponde com igual cuidado. Esse alerta do profeta Isaías é extremamente atual, pois o que há de prática religiosa alienada por todas as partes é incomensurável. Nos últimos anos, em nosso país, multiplicaram-se os templos, mas isso não significa que houve melhora nos índices de justiça e defesa do direito. Não é à toa que a cada censo vemos crescer o número de pessoas indiferentes em relação à prática religiosa. Os que se declaram sem religião cresce assustadoramente. Isso revela o desencanto de muitos em relação aos que se declaram crentes. Como dizer que acredita em Deus e ter um comportamento deplorável, sem ética e sem respeito aos direitos dos outros? Assim como Deus rejeita o culto sem a prática da justiça, os que se declaram sem religião rejeitam uma crença que não tem correspondente algum com uma vida mais fraterna. Mateus 10, 34 a 11:1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la.
E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de um justo. Quem dera ainda que seja um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Nossa perícope de hoje encerra o discurso missionário de Jesus no esquema do Evangelho de Mateus. Jesus continua orientando seus discípulos para que perseverem na missão, pois as dificuldades não serão pequenas. Os discípulos devem permanecer firmes no compromisso com Jesus, seguindo-o até o fim. Nem os laços familiares, nem as ameaças à própria vida, nada pode impedir o discípulo de testemunhar a justiça do reino. Os discípulos enviados em missão são os pequeninos. Jesus se identifica com a pessoa deles porque eles levam a sua palavra e ação. Um certo dia, uma equipe de uma emissora de TV do país esteve na praça de uma grande cidade, entrevistando as pessoas. O repórter lia um trecho deste evangelho e perguntava às pessoas: quem você acredita que teria dito isso? E eles selecionaram somente esses versículos. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha da sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. As respostas foram as mais variadas. Uns diziam que era Che Guevara, outros que era Fidel Castro, outros ainda que era o Lula, e assim por diante. Ninguém pensava que tinha sido Jesus Cristo. Esse episódio deixa claro que as pessoas têm uma imagem limitada, distorcida de Jesus. Cada vez que se insiste no refrão, Jesus, manso e humilde de coração, ao que o povo responde, fazei nosso coração semelhante ao vosso, passa-se a ideia de que Jesus é só isso. Não se percebe que ele é isso também, mas muito mais. Ninguém se dispõe a dizer Jesus, revolucionário do reino de Deus, para que se possa responder, fazei-nos revolucionários como vós. Às vezes, até mesmo em frases que possam nos parecer ingênuas e despretensiosas, podemos distorcer a imagem de Jesus. Por isso, voltarmos a ler com atenção os evangelhos pode ser a maneira mais prática de corrigirmos tais distorções e nos aproximarmos verdadeiramente de Jesus e de sua proposta. Celebramos hoje São Bento, nascido na Itália em 480 e falecido em 547. Foi um monge ao qual é atribuída a organização das atividades da vida monástica. Foi o criador da regra de São Bento, um dos mais importantes e utilizados regulamentos de vida monástica, inspiração de muitas outras comunidades religiosas. Ele era irmão gêmeo de Santa Escolástica. O Papa Paulo VI designou o patrono da Europa em 1964. Fundou a abadia de Monte Cassino, na Itália, destruída durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente restaurada. O calendário católico romano comemora-o a 11 de julho, data em que se transladaram suas relíquias para a abadia de Saint-Benoît-sur-Loire, na França. A ele é atribuída a famosa frase ora et labora, reze e trabalhe. Um beijo no seu coração.